Bem-vindas e bem-vindos, Saracali, a MSK Brasil, em parceria com o Observatório de Mulheres Gitanas, coordenado pela doutora Vólia Stefanovski, realizam esta atividade, Diálogos, a Justiça e os Mecanismos de Denúncia e Escuta, alusiva à campanha mundial 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Manifestamos nossos especiais agradecimentos a Verusca Vasconcelos, secretária de Comunicação do Observatório de Mulheres Gitanas, pelo aporte técnico desta transmissão. Muito obrigada, Verusca. As nossas convidadas, professora Priscila Paz Godoy e doutora Lívia Pérez, pela disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos. Nossos agradecimentos. E a professora Anne Kelly Cerqueira, integrante da MSK Brasil no estado de Alagoas. A MSK Brasil espera que, a partir deste diálogos, o qual se realiza pela primeira vez no país, possamos avançar na promoção de ações efetivas que garantam a participação das mulheres e meninas romanas nos processos de discussão de políticas públicas assertivas dos direitos humanos. Então, neste momento, queremos convidar a professora Priscila Paz Godoy, mestra em Direitos Humanos e Cidadania, advogada e nossa parceira. Muito obrigada, professora Priscila, por estar aqui. A palavra está com a senhora. Professora Priscila, me ouve? Isso, professor. Está sem áudio. Seu áudio. Me desculpe. Ok. Agora sim. Tá bom, me desculpe. Acontece. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Primeiro quero parabenizar a MSK Brasil, que em parceria com o Observatório de Mulheres Gitanas estão promovendo a realização deste encontro para falarmos sobre a justiça e os mecanismos de denúncia e escuta, um tema tão caro e carente de debate. E depois para agradecer a organização pelo convite para a participação deste encontro e diálogo que muito me honra. Obrigada. Antes de iniciar a minha fala, quero destacar também que sou mulher branca, hétero e cis, de modo que numa sociedade racista, patriarcal e machista, isso é um privilégio. Assim, a empatia faz parte do meu exercício constante de combate à homofobia ou ao anticiganismo, lembrando que me colocar no lugar da outra é imprescindível, mas que jamais eu serei a outra. Para o tema proposto, eu trago uma reflexão fundamental do professor Roberto Aguiar, que se consubstancia na possibilidade de construir a justiça no âmbito da relação de alteridade. Explico. Para Aguiar, as relações jurídicas são sempre móveis, constituindo-se em processos permanentes de variações e transformações, portanto, nada é linear. Assim, ele dispunha, com o filósofo Emmanuel Levinas, trabalhar questões como: quem é o outro? Como construir relações com os diferentes, os distintos? Quais as simetrias e assimetrias entre um e outro? Como a história do direito entendeu o outro? Portanto, a potencialização da alteridade, a aceitação do outro, a admissão de que o outro está dentro do mesmo e que ele é prévio para nossa construção atitudinal e ética,
implica na transformação de modelos explicativos do sistema jurídico e mostra a possibilidade de construção normativa que privilegie o outro como origem e destino do direito, no interior de uma democracia cosmopolita em constante construção e mutação. Nesse contexto, trago também para reflexão um pluralismo jurídico crítico, que é composto pela diversidade de normas que vigem em uma determinada sociedade de forma simultânea e harmoniosa diante do monopólio das normas jurídicas exercidas pelo Estado. Essa reflexão de um pluralismo jurídico crítico é assentada na proposta do direito achado na rua, concepção teórica desenvolvida a partir das ideias de Roberto Lira, que tem como objetivo pensar o direito derivado da ação dos movimentos sociais, dos sujeitos coletivos, a partir de uma perspectiva que o entende como prática social emancipatória e comprometida com outras formas alternativas do direito oficial, intuído, para tanto, o lugar do acontecimento e da realização do direito, a rua, aqui metaforicamente falando. O que se propõe são outras possibilidades de construção do direito por meio de outras vivências e manifestações culturais, sem tantas opressões, e isso é viável. Aqui o que se propõe é um outro direito, que não é esse direito próprio do sistema patriarcal, censitário, embranquecido, mas um direito apto a reconhecer o protagonismo desses novos sujeitos coletivos, que nos apresentam um rol sem limites de novas categorias jurídicas, porque os direitos são relações que nunca se esgotam, porque são relações dinâmicas. Assim, é fundamental que a ideia de cultura, como conjuntos de costumes congelados, ela deve ser evitada. E como propõe a antropóloga Rita Segato, substituída pela ideia de histórias em plural. Por quê? Porque cada povo contém essa verdadeira usina de histórias, que é o dissenso em seu interior, de forma que os costumes eles são mudados no curso constante da deliberação interna. Se assim não fosse, nós seríamos peças de museu. Por isso, a permanência e a existência de um povo não depende da repetição de suas práticas, tampouco da imutabilidade de suas ideias, já que os costumes desse povo são submetidos à deliberação constantemente. E isso acontece porque é estratégico para o povo. O povo, assim, deve ser compreendido como vetor histórico, enquanto agente coletivo de um projeto histórico. Muitas vezes, essa autonomia de deliberação interna de um povo, ela é interceptada pela dominação estatal. É o que mais acontece corriqueiramente. Mas foi a caminho de um projeto histórico próprio, depois de enfrentar anos de toda sorte de violência, que 5 mulheres viúvas, das 7 irmãs da família Fernandes, da etnia Calon, decidiram por unanimidade, essa é uma deliberação muito importante e histórica, manterem-se unidas somente entre mulheres e enfrentar um padrão de vida precário, assim como as consequências de suas escolhas, o que implicaria na represália dos familiares e nas adversidades, que certamente surgiriam nos próximos anos de sua vida, de suas vidas. Trata-se do único acampamento registrado no Brasil e no mundo que se tem notícias chefiado apenas por mulheres, que enfrentam diariamente a luta pelos direitos humanos e pelo uso da terra diante de um processo de reintegração de posse em curso, em Joinville, onde se estabeleceram há alguns anos, além dos diversos problemas socioambientais que enfrentam no território, como falta de água, falta de luz, saneamento básico, invasão. É preciso, então, que o Estado restitua a jurisdição e a capacidade de liberação desse foro comunitário, desse e de tantos outros. Esse é apenas um exemplo. É neste contexto, exatamente, que para pensar em mecanismos de escuta qualificada, para uma justiça comprometida com as relações de alteridade, se faz urgente pensar, particularmente, nos casos de violências contra as mulheres e crianças de origem romani, em uma escuta qualificada. Essa escuta qualificada, ela pode ser viabilizada, por exemplo, por meio da consulta prévia, livre e informada, que conforme estabelece o artigo 6º, 1A, da Convenção 69 da OIT, os governos eles deverão consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados, e particularmente através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-las diretamente. O que isso significa? Isso significa que todas as vezes que um projeto de lei, um projeto do executivo ou um empreendimento público, privado, atingir um povo ou comunidade tradicional, esse povo deve ser consultado, antes de qualquer coisa. Por isso, a consulta deve ser prévia, livre e informada,
Para tanto, a prática tem nos mostrado protocolos de consulta apresentados pelos próprios povos romani, como instrumentos de autodeterminação para uma escuta qualificada. Eu, atualmente, presto consultoria para a OPAS, no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, recebi uma proposta de protocolo, no contexto pandêmico, um protocolo de consulta para enfrentamento à pandemia de Covid. Então, por isso que eu coloquei como a prática tem nos mostrado. Muitos desses protocolos resultam de debates intensos e deliberações internas acerca de como esses povos querem ser escutados. Feitas essas breves considerações, mas necessárias para se entender um pouco o monismo jurídico, aquele que é exclusivamente do Estado, e a necessidade premente de tensioná-lo constantemente num exercício de ampliação de outras possibilidades de direito que atendam a outras vivências e manifestações culturais de forma harmoniosa, falarei agora, adiante, antes de adentrar nos mecanismos de denúncia, sobre as violências que as mulheres e as crianças de origem romani experimentam a todo tempo. A mulher romani são atribuídos os mais variados estereótipos preconceituosos e racistas, e ela que absorve a totalidade desses estereótipos. Falar sobre violência contra a mulher romani é falar especialmente sobre violência de gênero e racismo, sim, que emanam das relações de poder e das práticas coloniais, e que invisibilizam essa mulher, conforme a conveniência da sociedade majoritária. No entanto, falar de violência contra a mulher romani é também falar de resistência a essa opressão, de insurgência e de um projeto histórico próprio de libertação, conforme o que eu acabei de narrar dessas mulheres da etnia Calon, né, da família Fernandes. Segundo estimativas, calcula-se aproximadamente 500 mil de população dos assim chamados ciganos no Brasil. E, não obstante numerosa essa minoria, além de ser frequentemente criminalizada, é negligenciada pelas autoridades brasileiras, sobretudo quando se trata de direitos humanos e políticas públicas específicas, o que acarreta no baixo acesso aos serviços públicos de educação, saúde, moradia e tantos outros, além da participação política quase inexistente. Essa foi a conclusão, inclusive, de um documento divulgado em março de 2016 pela Relatora Especial das Nações Unidas para Minorias, Rita Isaac, com base em um evento realizado aqui em Brasília, sobre a situação do povo Rom nas Américas. Nesse documento, os representantes do povo Rom também destacaram a dificuldade de acesso às escolas em decorrência da discriminação que sofrem dos próprios alunos e seus familiares, além da discriminação exercida pelas autoridades escolares, que se recusam a matricular as crianças em razão da etnia, muito embora já exista normativa nesse sentido, né? O material escolar também replica conteúdo preconceituoso, com descrições pejorativas dos povos romani. Isso repercute diretamente na taxa de alfabetização, que é baixa diante do alto índice de evasão escolar. Outra questão abordada nesse documento diz respeito à dificuldade que o povo rom tem em obter documentos de identidade válidos, o que inviabiliza muitas vezes o acesso aos serviços de saúde e programas de vacinação. De acordo com esse documento, as mulheres de origem romani sofrem maior discriminação. Ainda, falar sobre a violência contra a mulher romani é falar também sobre o patriarcado, e, portanto, sobre as relações de poder dentro e fora da comunidade a que ela pertence. Ela sofre essa dupla opressão, né? De acordo com Rita Segato, se partimos de uma perspectiva pré-inclusão, ou seja, antes, entre aspas, da descoberta do Brasil, compreenderemos que as relações de gênero se agravaram uma vez que a intervenção colonial, estatal, e a imposição dessa ordem colonial impôs um espaço doméstico, que é o privado de quem os habita, as mulheres, ele é penetrado violentamente, de modo que os homens são eleitos pelo Estado colonial os seus interlocutores. Nessa nova configuração, o espaço público, ele monopoliza todas as deliberações e decisões referentes ao bem comum geral, ao passo que despolitiza completamente o espaço doméstico, privado, tornando-o vulnerável e frágil. Para compreender um pouco essa relação de poder no contexto da violência contra a mulher romani, dentro e fora de suas comunidades, coloca em destaque um assunto bem polêmico, que é o casamento infantil entre ciganos. Imediatamente explico aqui porque é polêmico. Quando se fala de casamento infantil, há que se considerar que, apesar de o Brasil ser signatário desde 1990 da Convenção sobre os Direitos da Criança, de acordo com um estudo recente da ONU, o Brasil lidera o número de casamentos infantis da América Latina, ocupando o quarto maior índice global em números absolutos. Aproximadamente 3 milhões de jovens entre 20 a 24 anos tiveram matrimônio formalizado antes dos 18 anos. Segundo esse estudo, uma das principais razões para que o casamento infantil e a união precoce na América Latina e no
Caribe não diminuíssem, está relacionado às taxas de gravidez na adolescência, segunda maior no mundo, e ao risco de violência sexual para as meninas. Mais de 1 milhão de adolescentes relatam ter sofrido abuso sexual. A pobreza combinada com a desigualdade de gênero também influencia na decisão de que a união precoce é aceitável e até mesmo desejável como uma opção de vida. Acrescente-se a isso as lacunas na legislação nacional que permitem o casamento a partir dos 16 anos de idade, desde que haja consentimento parental. É nesse contexto que o casamento entre crianças ciganas também se insere nas estatísticas, que colocam o Brasil em primeiro lugar em casamentos infantis na América Latina e em quarto no mundo em números absolutos. Desse modo, a atribuição de prática cultural ao casamento entre crianças ciganas é uma forma de estigmatizar esse povo, para além do preconceito e do racismo que já sofre. Segundo a ativista cigana Rebeca Tainá, ex-assessora civil da ONU Mulheres, o casamento infantil cigano é uma violência e não há como acabar com isso. Para ela, antigamente o casamento com não-ciganos implicava na perda da identidade, e por isso o casamento entre ciganos era a base dessa sociedade. Casar as crianças muito cedo, na maioria das vezes em uniões arranjadas pelos pais, era uma maneira de garantir os laços da comunidade. Explica que, como historiadora, sabe que seu povo não era originalmente cristão e que, de acordo com a tradição original, vivia uma sociedade matriarcal. A conversão ao cristianismo justifica o casamento infantil para manter a pureza, entre aspas, e não a cultura. De acordo com essa ativista cigana, ainda a cultura, entre aspas, é o que você faz porque se orgulha de ser assim. Se você tem medo ou sofre, se não seguir isso, não é cultura, é violência. E acrescenta que é necessário debater a falta de autonomia sexual das ciganas, porque, do contrário, será inviável vislumbrar o fim do casamento cigano. Assim, levando-se em consideração, como já mencionado aqui, que o povo romani é um povo constituído por grupos heterogêneos, o patriarcalismo experimentado pela mulher romani é o mesmo que experimentado pelas mulheres brancas burguesas? Será a opressão patriarcal uma prerrogativa da cultura, entre aspas, exotizada, no caso da cultura romani? Essa não é uma leitura essencializada e congelada? É preciso falar sobre a violência contra a mulher romani, é preciso romper com esse silêncio, é preciso que o Estado restitua a jurisdição e a capacidade de liberação do foro comunitário dessas mulheres. As mulheres ciganas não podem mais suportar toda a carga do patriarcalismo e do machismo, como se fosse algo inerente exclusivamente ao seu povo. Aqui substituímos o termo cultura por povo. O alto percentual de casamento infantil no Brasil, por exemplo, não é proveniente exclusivamente do casamento cigano. Essa situação também é estereotipada. No entanto, é uma situação real dos povos romani e precisa ser combatida por meio de mecanismos de denúncia e de escuta qualificada, no atendimento às mulheres, às crianças e às famílias romani, para a implementação de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. De outro lado, igualmente, é necessário que a branquitude burguesa privilegiada se informe e se eduque, no sentido mais amplo da palavra, porque a ignorância é uma das chaves do preconceito e da discriminação. Para romper o ciclo de violências de gênero, intracomunitária e extracomunitária étnica, além do racismo contra as mulheres e crianças romani, é preciso, inicialmente, romper com silêncios. O primeiro passo é se fortalecendo. Projeto, como o das promotoras legais populares, é um caminho bastante interessante para o fortalecimento dessas mulheres afetadas por situações de violência, capacitando-as por meio de um conceito multidisciplinar sobre os direitos das mulheres, direitos humanos, direitos constitucionais e questões étnico-raciais. Os mecanismos de denúncia são fundamentais para o mapeamento dessas violências. E, por consequência, a implantação e implementação de políticas públicas constituem importantes mecanismos de denúncias. Os órgãos de controle social, como eu citei inicialmente, o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos de direitos, os conselhos de saúde, eu citei um exemplo meu, né, particular, mas os conselhos de direitos humanos, da criança e do adolescente, da assistência social e de saúde, nos 3 âmbitos, além do Ministério Público. Bom, essas são as minhas considerações, eu peço desculpas pela velocidade da fala, porque o tempo foi curto e o assunto ele é bastante rico e denso. Então, é isso. Obrigada, mais uma vez, novamente, por participar desse diálogo tão importante. Muito obrigada, professora Priscila. É uma discussão realmente necessária. E nós precisamos avançar em todos os sentidos, né, sobre os mecanismos de escuta, dar voz às mulheres e meninas romani neste momento
todos esses momentos, esses anos, todos esses séculos que permanecemos caladas. E é um momento, a partir de agora, que a gente possa efetivar, de fato, com que elas tenham essa escuta. Até mesmo porque para quebrar esse estigma secular do estereótipo que acompanha a mulher romaní. Então, muito obrigada pelas suas reflexões, que nos servem muito para a gente poder pensar em ações mais efetivas, para fazer com que cada vez mais elas tenham entendimento dos seus direitos, e principalmente do direito à dignidade da pessoa humana. Isso é muito importante. Então, agora, eu gostaria de chamar para fazer parte aqui do nosso diálogo a nossa irmã Anne Kelly Cerqueira, que é integrante da AMSK Brasil no estado de Alagoas. Oi, Anne. Olá, tá escuto. Estou ouvindo. Ótimo. Então, agora com você a palavra. Pode falar. Muito obrigada. Boa noite a todas as pessoas que estão aí nos dando essa oportunidade de fala. Parabenizo demais a organização desse evento e a construção desses espaços para diálogo, para informação. É sempre muito precioso fazer parte desses momentos. Bom, eu estou aqui em Alagoas, né? Estou aqui no Nordeste do Brasil. Minha família vive aqui já há muitos anos. Eu sou uma mulher sedentarizada, né? Como falam, mestiça, que vive um misto muito grande de contradições culturais e como mulher mesmo, né? De se construir, de se envolver na manutenção da cultura dentro da minha casa, né? Porque a gente, quando não nasce numa família muito tradicional, a gente acaba se isolando um pouco desses estigmas relacionados à cultura, né, mais patriarcal. Então, acaba se chocando com algumas coisas e não compreendendo outras. Porém, na construção dessa memória na casa, né, com os meus filhos, eu sou mãe de 2 filhos, então eu busco muito um recurso de orgulho para que essa cultura, assim como meus pais não deixaram, também não morra na geração dos meus filhos. Então, manter esse orgulho é sempre muito difícil, porque as sociedades, né, a sociedade ao longo do tempo, estigmatizou demais a comunidade. Né? Então, como oferecer esse orgulho ao meu filho de 12 anos, quando o dicionário escolar dele diz assim, eu tenho 2 dicionários aqui na mão, o que a gente comprou para a escola, né? Escola normal, ele excelente aluno, passou para o 8º ano agora, né? De férias, sem entrar em recuperação, orgulho. Então, ele é um ótimo aluno, mas o dicionário dele diz assim, aqui o Soares diz, cigano, indivíduo de povo nômade, talvez da Índia, que vive principalmente de artesanato e de quiromancia. Relativo a ciganos, nômade, errante, astuto, ladino. O outro, esse dicionário estudantil, fala o seguinte, homem da raça cigana, povo nômade de origem incerta, que percorre o mundo vivendo de expediente, indivíduo boêmio, ardiloso, sagaz, instável, homem de vida incerta. Chega a doer, né? Embargar um pouquinho a voz, ter que reproduzir isso quando você pertence a essa comunidade, você se sente pertencido a essa comunidade. A gente sabe que o verbete cigano, né, saiu da construção do dicionário, né, do Roaz, na sua forma digital há pouco tempo, mas simplesmente apagaram, né? Não corrigiram, apagaram. Então, a gente vive com esse constante invisibilizados pela sociedade.
né, que faz questão de nos estereotipar o tempo inteiro, sem pensar assim que a comunidade é construída por indivíduos. E esses indivíduos chegaram aqui nesse país há muitos anos. Há muitos. Ajudaram a construir essa sociedade. Esses indivíduos, eles se espalharam em diversas profissões, em diversos estados. Então, esses indivíduos, tanto os mais tradicionais quanto os não tão tradicionais, têm profissões, alguns conseguiram status sociais, mas para que isso funcionasse, foi preciso calar, foi preciso não se orgulhar de onde veio. E isso, para mim, soa com muita dor, porque eu não sinto isso que falam aqui. Em nenhum momento eu me encaixo, ou encaixo meu marido, ou encaixo meu pai, nesse homem nômade de origem certa, né? Indivíduo boêmio. Né? Me choca ver um homem como meu pai, que trabalhou a vida inteira dentro de uma prefeitura, sendo contador, né? Honrado, se aposentou com honra. É doloroso, né? Vê-lo associado a esse discurso. Ver o meu marido, que trabalha com arte, que também é um homem muito honrado, né? Tem o seu trabalho digno ali, de algum momento, pelos colegas do meu filho, ser confundindo com isso que falam aqui, que não somos nós. Então, a gente vive numa sociedade, né, que tem uma cultura, né? A sociedade brasileira, a sociedade do mundo, ela tem uma cultura perante a comunidade cigana, perante a comunidade romani, que é a cultura da discriminação, em todos os lugares, desde que o mundo é mundo, desde que a comunidade está andando por aí, existe muita dor e discriminação. Né? Então, e isso fortalece estereótipos, né? A sociedade, ela constrói esse estereótipo e ela trabalha na manutenção desse estereótipo. E nada é feito, né? Nada é feito, é como se já fosse esperado, né? Esse estigma, ele é como se fosse esperado, de todos os patamares sociais. É como se cigano está aqui, ele é um ladino, então o que é que eu vou esperar dele? Esse verbete, esses poucos recursos, né, de manutenção cultural que é oferecido para a comunidade, porque você não vê uma política sendo construída de exaltação cultural, né, que orgulhe essas crianças na escola, que orgulhe as pessoas de serem vizinhas dos ciganos, que orgulhem as pessoas de terem um rom, uma pessoa romani dentro da sua empresa. Nada é feito, né? O que é feito, pelo contrário, é discriminação. Então, a comunidade, para se preservar, acaba se calando, né? Acaba ficando à mercê dessas situações extremas de controle, né? Para se organizar, porque se eles saírem dessa forma de vida que os seus pais viveram, que os seus avós viveram, o que é que vai fazer a comunidade ser a comunidade daqui para frente, no futuro? Então, esse misto me corrói muito por dentro, né? Porque muitas coisas eu não concordo, né? Não são práticas da minha comunidade, não são práticas da minha família. O romani, ele sofre esse descaso há muitos anos. E, assim, eu fico pensando, até quando, né? Até quando a gente vai ficar ouvindo jornais generalizando situações adversas, quando o assunto é o que um cigano fez de errado, né? E até quando? E quando é que eu vou poder, num dia, ouvir meu filho chegar em casa e dizer: mãe, foi dito na minha escola que existe essa etnia, que existe a minha etnia, né, e que é um povo lindo, que tem uma bandeira, que tem uma língua, que resiste e persiste há muitos anos, em muitos lugares. A gente não vê. Então, é um trabalho muito doloroso para uma mãe manter o orgulho do seu povo dentro de uma casa, né? Uma mãe romani manter, porque a gente vive com esse medo, né? O medo do filho ser discriminado,
É um medo da filha ser desvalorizada como mulher, né, nas suas escolhas. Eu acho que muitos povos étnicos sofrem esse medo, né, da morte constante, né, da violência constante, porque quando a gente fala na etnia, né, me referindo aqui à etnia romani, essa discriminação, essa invisibilidade, esse bullying, né, que é gerado nas escolas, essa violência que faz uma mãe não se sentir segura em matricular, essa violência que faz uma mãe permitir que a sua criança case, essa é uma violência que ela é autorizada pelo Estado. O Estado finge que não vê. Então, isso é uma forma de autorização, né? Mas é um gesto, talvez, desesperado de manutenção cultural. Porque só quem faz isso pela comunidade é a própria comunidade. A sociedade não faz. Pelo contrário, a sociedade nos coloca num lugar de estereótipo, a sociedade nos faz de bobo da corte, a sociedade nos faz de cartomante, quiromante, boêmio, e ninguém faz nada. E esse ninguém faz nada, eu acho que está começando a mudar, né? Está começando a mudar com o próprio empoderamento da comunidade, de avançar, de dizer sim, eu sou cigano, sim, eu sou uma mulher romani, e sim, eu estudo, e sim, eu trabalho, não sou cartomante, não sou quiromante. Então, isso aos poucos, a gente vem se encorajando a fazer, né? Aos poucos eu digo porque até pouco tempo o que nos restava era isso para sobreviver, né? Restavam poucos recursos. E a sociedade, né, os governos, por puro comodismo, apenas dizia, isso é cultural, eles são assim mesmo. Será? Será que a comunidade é assim mesmo? Ou será que é o que sobrou, né? Porque a comunidade, em todos os lugares desse planeta por onde passou, foi colocada à margem da sociedade. O que acontece com a sociedade que é colocada à margem? A invisibilidade. O que sobra? Então, essas problemáticas, essas indagações, né, vêm burilando, né, os nossos pensamentos aqui na MSK, nas rodas de conversa, né, das mulheres em si, quando se encorajam em levar um curso superior adiante, ou dizerem não a algumas violências, né? A tentar mudar isso e perceber e fazer-se entender que a nossa cultura não se resume ao que as sociedades fizeram de nós. Ela é muito mais. Né? A nossa cultura, a nossa manutenção cultural, ela tem que ser feita com a nossa riqueza e com o auxílio da população em valorizar, né? Com a nossa riqueza e o nosso empenho para gritar por políticas públicas que gerem políticas positivas com relação à comunidade, para que essas práticas que são ditas culturais, comecem a não ser necessárias para a manutenção, né? Que a comunidade perceba que o que fortalece ela enquanto cultura são o nosso sentimento, são o nosso olhar um para o outro e se reconhecer, são a nossa fé. Então, esses espaços aqui de diálogo, de conversa, é de uma riqueza muito grande, e eu sonho muito que cada vez mais mulheres se apropriem, se coloquem nesses espaços, mulheres de realidades diversas, né? Eu na minha realidade, mas outra prima numa realidade diferente, para que a gente vá construindo um local mais seguro para a nossa juventude, que não precise ser tão estereotipada, marginalizadas e criadas e alimentadas na violência e no medo. Né? Que a gente não tenha mais o medo como uma ferramenta cultural, mas só o orgulho dos nossos ancestrais, o orgulho das profissões que ajudamos a fortalecer,
da arte que ajudamos a fortalecer, da construção desse país que ajudamos a construir. E não só o medo, né, de viver esse estereótipo, ou se criar esse estereótipo e deixar ele dominar, como se nós nos reduzindo apenas a seres encantados e místicos. Somos gente, sangramos, temos fome, sentimos necessidades, e a gente precisa de olhos, braços e mãos para nos ajudar a caminhar, a nos orgulhar do nosso processo e mudar, de repente, algumas práticas que foram construídas na base do medo, da sobrevivência. Bom, eu sempre sempre é muito prazeroso, assim, para mim, ter a oportunidade de fala, assim, nesses espaços, e construir essa ponte, né, de reflexão. Então, eu agradeço muito, muito a essas mulheres que estão aqui, né, criando essa possibilidade, na certeza que nós estamos numa diáspora maravilhosa, saindo um pouco desse imaginário popular e entrando agora numa realidade forte de um povo inteiro, né, do povo romani, que vive nesse país há mais de 500 anos. Muito obrigada. Obrigada, Anne, pelas suas palavras certas, que fazem com que quem está nos assistindo compreenda definitivamente que a violência, são várias as formas de violência que nos atingem. E é justamente com a forma que nós estamos hoje aqui falando, desses mecanismos de denúncia, de escuta, é que nós queremos ter uma ação efetiva para que cada vez mais mulheres e meninas romanis sejam ouvidas no seu dia a dia. Porque quem conhece uma família não conhece todas. O povo, como a MSK sempre fala em todos os lugares onde a gente vai fazer palestra, o povo é muita gente. Então, a gente quer que essa muita gente se represente nas prefeituras municipais, estejam presentes, dizendo, eu existo aqui nesse território municipal. E é muito importante isso. Isso o que a Anne nos colocou aqui é algo cotidiano das nossas crianças e adolescentes que estão hoje nas instituições escolares do nosso país, inclusive das instituições de ensino superior. Então, reflitam sobre esse texto. Muito obrigada, Anne, pela sua fala. E agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Lívia Pérez, juíza federal da Seção Judiciária do Amapá, em auxílio à presidência do Conselho Nacional de Justiça. A senhora, doutora Lívia, a palavra. Obrigada. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui nessa rodada de conversa da MSK. Agradeço muitíssimo Lucimara e Elisa, quem já tive oportunidade de estreitar conversas no decorrer de 2020, justamente por conta da necessidade do Conselho Nacional de Justiça, enquanto órgão que segue como gestor do Poder Judiciário, órgão de gestão do Poder Judiciário e controlador do Poder Judiciário, mas se abre ao diálogo e, especificamente, com relação a essa questão da escuta qualificada das crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. A gente tem um trabalho de aproximação no Conselho Nacional de Justiça por conta de normativo vigente para se chegar a um formato de como vai ser o diálogo entre o poder judiciário, que é um poder estatal, um poder formal, com os povos e comunidades tradicionais. Isso aí é um grande desafio. Doutora Priscila, quando a senhora inicia sua fala
lembrando o saudoso professor Roberto Aguiar, que acho que abriu a minha mente ali na minha faculdade, no primeiro ano de faculdade, Universidade Federal do Pará. Eu acho que já traça um ponto de afinidade em tudo que vai ser discutido aqui nessa noite. A doutora Anne, com a sua experiência, relatando a sua vivência, falando da condição do povo romani. Para mim, que sou integrante do Poder Judiciário, uma estrutura formal, hierarquizada, quando a gente consegue quebrar todo o arquétipo construído e pensar que se pode construir, sim, um pluralismo jurídico, que não é sonho. Acho que tudo que se estuda na academia, a gente tem que buscar uma aplicabilidade prática. É difícil em toda a política pública. A gente está numa tarefa, nessa questão da escuta, do depoimento especial das crianças e adolescentes. A Lucimara a Lucimara e Elisa, que acompanham diretamente esse nosso trabalho, que foram reuniões, chegou há alguns meses aqui nesse ano de 2020, acho que nós nos reunimos toda semana para discutir e para tentar entender, nós do sistema de justiça, temos ligação com as peculiaridades, acho que a palavra, com as peculiaridades e com a diversidade identitária dos povos e comunidades. Como é que a gente pode chegar num modelo que se reconheça essa identidade, mas também que a gente consiga, que a gente reconheça a identidade, mas que não atravanque o Poder Judiciário. Porque a gente está falando de algo novo. Quando a gente está se tratando, não era para ser novo, mas ele acaba sendo, dentro dos poderes constituídos, é algo novo a prática da inclusão. Eu acho que é essa que é a palavra. A gente está, muito se fala, se discute, mas vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática como é que eu vou dar uma escuta, como eu vou garantir uma escuta qualificada de uma criança ou adolescente que faz parte de uma minoria étnica. Hoje nós temos normativos, mas eu acho que o normativo, e esse que foi o grande trabalho que está sendo desenvolvido no Conselho Nacional de Justiça, é como esse normativo pode sair do papel. Eu acho que não é bastante. As palavras no papel, eu acho que elas não são bastante para a gente concretizar aquela democracia que está posta na nossa Constituição. A gente precisa de ações práticas para que essa se internalize dentro das nossas estruturas a efetiva inclusão dos povos e comunidades tradicionais e de toda e qualquer minoria. No caso do judiciário, a gente precisa falar de um acesso efetivo à justiça. Eu só vou dar concretude ao acesso à justiça quando eu puder dialogar considerando todas as peculiaridades daquele que bate à porta do Poder Judiciário. No caso da violência doméstica, há todo um trabalho do Conselho Nacional de Justiça. Hoje já tem pesquisas a respeito. Os números do judiciário, eles são acompanhados em termos de feminicídio. Aí, agora, quando a gente vem aqui, eu começo a escutar uma situação específica da mulher romani, aí me vem uma pergunta na cabeça: como fazer para que haja também, para essa mulher, ela se sinta acolhida por essa política pública? Então, como é que é um desafio do Estado brasileiro, e aí eu acho que não é só o Poder Judiciário, vamos fazer a meia-culpa da política judiciária também, mas é o problema da política pública do Estado brasileiro. A gente acaba trabalhando a política dentro de um utilitarismo, vamos conseguir atingir o maior número de cidadãos. Mas uma democracia que se quer e que se está desenhada na Constituição Federal, ela não se contenta apenas com a maioria. Ela tem que ser, uma política pública ela tem que alcançar todos.
e todas. Então, para alcançar todas, acho que é o grande... A gente não pode se acovardar diante das dificuldades. As dificuldades são enormes. Pensar em uma escuta qualificada de uma criança ou adolescente vítima de violência, eu vou ter que pensar em como é que o judiciário ele vai concretizar a consulta prévia para a construção do protocolo. Dentro de todo a gente vai ter que ter alguns ditames pragmáticos para dar parâmetros mínimos para o magistrado que está na ponta, mas a gente vai precisar, sim, pensar na consulta prévia dentro da questão social. Não é só na grande obra que vai afetar uma determinada comunidade. Temos que pensar, sim, dentro dos direitos sociais, como está acontecendo já o povo aral, os venezuelanos, os indígenas venezuelanos que estão no Pará, por exemplo, esses eu já sei que eles já construíram o seu protocolo. Como é que esse povo quer ser ouvido? A gente precisa, isso é fundamental. A gente tem que saber escutar. Eu acho que o poder público, ele precisa disso. O poder público, nós não podemos ficar encastelados na nossa realidade, julgando, no nosso caso, o judiciário, né, que o judiciário está aqui para resolver conflitos, e a forma da resolução do conflito do judiciário é por meio de julgamentos, mas eu não posso ficar encastelada julgando sem querer saber da efetividade do meu julgamento. Então, o fundamental é que haja uma conexão entre aquele que presta o serviço público, qualquer que seja os poderes, e a sociedade que vai receber, de uma forma que ela seja, que esse serviço público ele atinja a todos e todas daquela comunidade. Não se pode pensar em exclusão. Acho que a palavra de ordem dentro da democracia brasileira tem que ser inclusão. Então, a gente está, no âmbito do CNJ, há um trabalho árduo nesse sentido, e eu acho que é o primeiro passo, é uma semente para que avancemos em outras pautas inclusivas. Então, tem essa normatização específica da criança e adolescente para fins de depoimento especial. Existe uma resolução do CNJ, também de 2019, relacionada aos indígenas que estão sendo acusados em processo criminal, só que não basta, não são esses dois nichos que foram selecionados para que a política judiciária ela tenha um olhar inclusivo e consiga enxergar a diversidade. Na verdade, o judiciário ele tem que ter o olhar para em toda e qualquer política desenhada, inclusive aí entra a questão da violência doméstica, como é que os povos, as mulheres dos povos e comunidades tradicionais, elas serão alcançadas pela política que combate bravamente a violência doméstica, muito embora que é bom deixar registrado que muito embora todo o combate, a gente com nossos números de feminicídio continua aumentando, que é uma tristeza. Então, o trabalho é árduo, o trabalho ele tem que avançar, a gente não pode retroceder, mas já existe esse olhar de busca e de garantia de acesso, e que começou em 2019, e a gente está dando continuidade nessa nova, então, houve mudança de gestão no Conselho Nacional de Justiça, mas mudando a presidência do Conselho, mas mesmo assim a temática está presente, e eu louvo muito para que a gente consiga avançar e consiga efetivamente estabelecer um ponto, e aí eu vou ter que buscar um certo pragmatismo, o pragmatismo do diálogo entre o sistema tradicional de justiça
e a forma de organização dos grupos, dos povos e comunidades tradicionais. A gente precisa estabelecer esse diálogo. Bem, eu não vou entrar em maiores debates, eu acho que eu tenho mais a ouvir uma colocação, por exemplo, da Anne, que ela foi, como eu coloquei aqui no chat para ela, que foi potente e tocante para profissionais da área do direito, que vão, do sistema de justiça, que vão julgar, como eu ouvi essa experiência, isso é fantástico, ela engrandece. Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar dialogando, estou aberta às perguntas, o que puder colaborar, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada, doutora Lívia, pelas palavras e por nos trazer, né, essa reflexão sobre a escuta de crianças e adolescentes que vem sendo elaborada dentro do Conselho Nacional de Justiça, para que cada vez mais as crianças pertencentes a grupos étnicos do nosso país, dessa diversidade cultural que há no nosso país, sejam acolhidas, sejam ouvidas também, né? E, ao mesmo tempo, os próprios profissionais da área da jurídica do nosso país, tendo sua formação mais especializada para poder entender quem são os povos tradicionais, quem são as comunidades tradicionais que existem nos territórios estaduais dos quais as senhoras e senhores trabalham e atuam. E isso é muito importante, né? Estamos num momento em que, de fato, nós, pertencentes a povos e comunidades tradicionais, nós batemos a porta durante muitos anos, mas agora a gente está dentro desse espaço, promovendo essa discussão, trazendo as informações para que, de fato, as políticas públicas sejam efetivas para cada um de nós. Então, muito obrigada, doutora Lívia. Depois nós vamos retornar para mais um diálogo, né? Um diálogo que nós estamos fazendo aqui. E eu agora começo com a minha exposição. Eu sou fundadora da MSK Brasil, e quando instituímos a nossa organização, nós já tínhamos, sim, a certeza de que, quando adentrássemos neste cenário político, nós tínhamos que levar informações, dados, principalmente dados, números, situações que ocorrem no dia a dia, que é essa questão do racismo estrutural, quando uma pessoa romani, ela vai em algum dos serviços públicos solicitar atendimento. E esse racismo estrutural, esse racismo também, que é conhecido como o institucional, ele vem de um preconceito. De uma pessoa, ou de 4, 5 pessoas, ou da própria instituição como um todo, e não querer romani, não querer atender com igualdade. Nós falamos muito uma frase, né? Pela igualdade lutamos e pela liberdade vivemos. E é esse o trabalho da MSK Brasil. Sempre levando em cada espaço de discussão democrática, de políticas públicas setoriais e de direitos, nós sempre levamos a observação de que nós existimos, de que nós estamos aqui desde 1549. Apesar de que o antropólogo Franz Monen, nos estudos dele, relata que estávamos aqui desde 1574. Mas a MSK já conseguiu outros documentos que comprovam que estávamos aqui desde 1549. E cremos ter sido, sim, uma estratégia da classe hegemônica, seja portuguesa, na época do Império e até há pouco tempo, que somente no século XXI
que os Romani do Brasil passaram a ter voz. Por quê? Porque passaram a ingressar nesses espaços democráticos de discussão de políticas públicas, que são os conselhos nacionais, que são os grupos de trabalho. E foi a partir do ano de 2001 que começou a ficar mais visível os Romani que estavam lutando pelos direitos, estavam lutando pelo reconhecimento da autodeterminação da identidade cultural nossa. Mas sempre existiu nos núcleos familiares romanos de várias etnias alguém que se levantasse contra a imposição da assimilação dessa classe hegemônica, para que houvesse um aculturamento daquela família, para que esquecesse o seu pertencimento étnico. E a gente sempre diz, quando fazemos as nossas pesquisas, que os Romani, quando é que chegaram em 1549, já traziam em suas bagagens o preconceito, a discriminação, o racismo e a homofobia europeia. Que se vieram para cá degredados de Portugal, nas galéias, como os africanos vieram para cá, eles carregavam também isso, porque não nos queriam. E o que queremos trazer hoje aqui como reflexão? É esse estigma secular. É o estigma secular que ainda permanece. E os estereótipos crescentes. Porque, durante estes séculos, permanecemos calados. Nós não ocupamos o nosso lugar, de fato, para poder defender as nossas demandas, as nossas reivindicações ao Estado brasileiro. E o que vimos quando os poucos Romani, que desde a década de 70, 60, eles vêm discutindo, o governo brasileiro passou somente, em 2001, a ouvir as representações. E ao ouvir as representações, se criou, por decreto presidencial do dia 25 de maio de 2006, o Dia Nacional do Cigano. Eis aí o primeiro reconhecimento do Estado brasileiro ao nosso pertencimento neste território Estado-nação. E a nossa história, ela não é contada. Mas vocês sabiam que nas armadas portuguesas nós tivemos generais Romani? Os livros de história não contam. Só contam os bandos, aqueles bandos. Vamos proibi-los. Então, quando a gente caminha nessa construção de pontes, de diálogos, levando essas histórias, quando a gente vai buscar as nossas histórias, que a nossa história está aí, no Arquivo Nacional Brasileiro, mas o primário da nossa história, sabe onde está, gente? No Arquivo Nacional de Portugal. Lá nos registros, no Arquivo Nacional de Portugal, que quando nós, Romani, éramos colocados para vir ou para Angola, vamos lá, leva esse povo lá para terras de Alemar, ou para Angola, ou para terras aqui do Brasil, olha só como eram feitos os registros para a deportação. Veja bem como era feito os registros para a deportação. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu gosto sempre de dar esse exemplo, para vocês refletirem. E esse documento nunca apareceu no livro de história.
daqui do Brasil. Mariana, 5 anos, pena perpétua, motivo, cigana. Eram esses os registros. Ninguém nunca falava também, ninguém nunca retratou também nos nossos livros de histórias, que assim como os africanos, né, que às vezes a mãe ia para Angola, o pai vinha para cá, ou os dois ficavam aqui, ou a criança era retirada e ia para Angola sozinha, da mesma maneira aconteceu com o povo romano. E esses registros, eles estão lá no Arquivo Nacional de Portugal. E nós aqui, no nosso país, quando a gente quebra o nosso silêncio, a gente busca, sim, para que os nossos pesquisadores da área de história possam contar junto conosco a nossa história. Esta é uma reivindicação que nós fazemos. É necessário. Porque, como dizia meu avô, né, disseram que éramos analfabetos. Pedimos às nossas futuras gerações, que ingressassem na escola para aprender o que os brancos, os brasileiros, estavam aprendendo. Hoje, nós, Romani, temos mestrado, temos doutorado, pós-doutorado, alguns dando aula nas instituições de ensino superior, mas o preconceito continua. A maior violência que nós passamos é ter que omitir o nosso pertencimento, para não passarmos por o que hoje se fala bullying, né? Mas que nós chamamos de homofobia. É essa reflexão que eu trago aqui. A nossa história, ela precisa sair dos arquivos mortos, né? Dos arquivos mortos das nações. Nós precisamos buscar esses arquivos, porque foram muitos decretos, carta-rédeas, leis de impedimento do estar, do ficar naquele espaço, naquele município. Ninguém pensa nisso. Todo mundo só fala assim, cigana, lê aí minha mão quantas vezes? Quando eu me apresentava, não, sou Romani. O que é Romani? Eu falava, cigana, como vocês falam. Lê minha mão? Se quer perguntar, você sabe ler? Não, já empunhava a mão para eu ler. Aí eu, por brincadeira, que eu aprendi, meu avô, minha avó, eu dizia assim, eu leio a sua mão, mas eu só vou ler as coisas ruins que vai acontecer na sua vida. Pode ser, aí a pessoa tirava a mão da minha mão, porque ninguém quer saber das coisas ruins que vão acontecer na vida, só as coisas boas, né? Então, a gente passa a brincar. Mas, no momento da brincadeira, quando a gente retorna para o nosso lar, que é o nosso território romani, a gente chora. E a gente não quer que as nossas futuras gerações continuem a passar por isso. A gente pede respeito ao nosso modo de ser e à nossa especificidade étnica. Nós precisamos desconstruir o que falam de nós, o que dizem da nossa cultura. Tudo isso é violência. Vou dar um outro exemplo, né, que no Brasil acontece. É a dança cigana artística. Já estão inventando. Ainda tem estúdios de dança, enfim, né, que diz a verdadeira dança cigana, sem nunca ter estado com uma família cigana, para saber se aquele passo, se aquele gesto, se aquela forma de dançar é romani.
Mas isso tudo também acontece, sabe por quê, pessoal? Porque é preferível, nas famílias romani, se manter a fronteira étnica. Enquanto esta fronteira étnica permanecer, vão criar estereótipos sobre a nossa cultura. Vão criar formas de se vestir dizendo que é a nossa cultura. E aí, aqui no Brasil, outra forma também de violência é a forma como as pessoas se apropriam de uma cultura e lançam a dança como sendo a verdadeira dança. Nós, romani, que somos da arte, que somos dessa cultura, a gente só tem que rir. E aí, quando a gente chega nesses espaços de espetáculos, que a gente mostra a nossa dança, fica todo mundo o quê? Assustado. Ainda apontam na nossa cara e falam, não, ela não é nada, ela não é cigana coisa nenhuma. Ainda sofremos isso. Porque eles são os verdadeiros ciganos. Porque só eles sabem dançar. E isso não acontece só no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Mas no Brasil é preocupante. Porque estão criando mais estereótipos do que já tínhamos. E com o advento da rede de computadores, ficou pior. Façam um teste. Vocês façam um teste. Coloca aí nos buscadores. Coloca lá, cigana. Qual é a primeira foto que aparece? Uma mulher com turbante, com a bola de cristal, e ela olhando. A bola do seu futuro. Ou então, uma mulher com um lenço e as cartas. Como que nós vamos coibir isso? A pergunta que eu deixo aqui como reflexão para vocês é: todas as ciganas, elas leem mão e fazem a quiromancia? Elas fazem a cartomancia? Todas elas? É muito importante que haja esta informação, essa reflexão. Porque no meio dessa rede de computadores, são desenhos ou são vídeos que são colocados no YouTube que nos agridem. Porque nós não somos essa imagem, né, que a sociedade faz de nós. E é preciso cada vez mais que haja pesquisas da antropologia, da área da antropologia, da área da sociologia, até para que se possa entender o que é o território romano, da família romana. O que é o território? É igual ao do indígena? Quando a gente for fazer atendimento, tá, então vamos lá, território, faz igual vocês fazem com os indígenas, com os quilombolas? Então, há necessidade de podermos estudar um pouco mais para compreender o que é o território do povo romano. Ou seja, do núcleo familiar étnico. Porque se vocês não sabem, nós temos a etnia Lovara, nós temos a etnia Calderache, da qual eu pertenço, nós temos Rudari, Machuaia, Calon, Sinti, Horahanon. Cada uma dessas famílias, eu chamo de famílias. Eu não gosto de falar grupos étnicos, como a classe acadêmica coloca o que é grupo étnico. Por quê? Essa palavra grupo sempre nos remeteu a bando. Então, nós não somos bando, nós somos grupo. Nós somos famílias étnicas. É assim que eu, Lucimara, defendo famílias étnicas. E cada família étnica, dentro da sua etnia, ainda há a sua diversidade, as suas diferenças de dinâmicas sociais, de dinâmicas culturais, de dinâmicas econômicas.
Isso precisa ser conhecido pela sociedade brasileira, por esta classe hegemônica, né? Nós não podemos permitir que haja assimilação, que nos coloque em assimilação. Porque a nossa Constituição Cidadã, que é a Constituição de 1988, deste país, nos garante ser quem somos. Existe e assegura pela nossa Constituição Federal ser quem somos. Pertencer àquilo que nós pertencemos, à nossa família étnica. E é isso que nós estamos trazendo como reflexão. Porque a violência com os Romani no nosso país, ela é muito mais do que vocês possam imaginar. Porque nos silenciar durante esses séculos nos causou muitos dos prejuízos. Muito prejuízo. Mas, como para tudo há um momento entre o céu e a terra, como dizia meu avô, minha avó, este é o momento de nós soltarmos a voz, de nós darmos voz a cada um dos romanos. Que cada um se represente. Isso é importantíssimo. Cada um se representa. Então, o que nós temos hoje é de quebrar essas barreiras do desconhecimento. Essas barreiras do desconhecimento que impedem dos romanos terem um atendimento na saúde, terem um acesso à justiça. Nós precisamos quebrar essa barreira do desconhecimento. Como bem disse a professora Priscila, né? A cultura, ela não é estagnada, a cultura, ela é dinâmica. E aí eu diria que o antropólogo Roque Laraia, ele fala muito bem disso. Salles também fala muito bem disso. Ela é dinâmica, ela não fica estagnada, porque esse desenvolvimento econômico que está externo à comunidade acaba afetando o interno. Então, para a sobrevivência, e agora eu digo em relação aos romanos, para sobreviver neste mundo desse desenvolvimento econômico, se buscou justamente o quê? As maneiras e as formas de sobrevivência. Então, a nossa cultura ela é dinâmica. Porque se ela não fosse dinâmica, nós não teríamos celular, nós não estaríamos aqui, né, conversando com vocês. Ela é dinâmica. Mas a essência, que foi o que a Anne disse, a essência nós não perdemos. A nossa tradição cotidiana, da nossa família, que cada um dos romanos tem a sua família, tem a sua tradição, tem a sua romanité. É assim que nos reconhecemos. E isso precisa ser falado. Isso precisa ser respeitado pela sociedade como um todo. Seja aqui no Brasil, seja na Argentina, na Espanha, porque os romani, a Roma, como nós falamos, ela está em todos os países. Em todos os países. Olha o êxodo desse povo. Então, é uma nação em território de outra nação. E o que nós precisamos fazer agora? É compreender, né? Porque a classe hegemônica europeia, lá do século XIII, XIV, que lançou que a nossa cultura é nômade. Será que a nossa cultura é nômade? Ou não nos deixaram permanecer no espaço onde queríamos ficar? Será que não foi mais fácil dizer que a nossa cultura é nômade para deixar velado essa perseguição de não nos querer no lugar? Deixo aqui para vocês essa reflexão. Será que a nossa cultura é nômade? De verdade? Nós somos andarilhos?
ou nos expulsaram sempre para não permanecermos nos locais. E por isso colocaram que nós éramos andarilhos, que essa classe hegemônica nos rotulou como a cultura nômade. Deixo aqui a reflexão para vocês. E eu creio que esse diálogo traz uma série de reflexões sobre a violência que a população romana passa neste país. E que cada um tem sua história, que cada um luta a sua maneira. Então, nós precisamos fortalecer a capacidade desses membros de comunidade familiar, mas também fortalecer as capacidades profissionais daqueles que vão nos atender nos serviços públicos. Para ver se a gente quebra com esse muro do preconceito. É o que precisamos fazer. Então, termino aqui. Avancei até um pouco, né, da minha hora, mas eu gostaria que nos colocássemos todas aqui na tela, porque tem algumas perguntas. E a primeira pergunta, para todas aqui. Tá? A Priscila parece que quer responder primeiro. Como começar a construir essa escuta? Então, uma das sugestões que já vem ocorrendo na prática, e a Anne ou você mesma, Lu, sabem disso e podem falar com bastante propriedade, é por meio dos protocolos, né, da consulta prévia livre e informada. Por que consulta prévia livre e informada? Porque as comunidades, elas precisam debater o assunto e deliberar sobre o assunto. E por esse motivo, que quando eu faço, durante a minha fala, eu coloco o tempo todo que o Estado, ele tem o dever de restituir restituir a possibilidade a capacidade de deliberação desses fóruns comunitários. Esse é um primeiro passo do Estado, né? Então, por meio desses protocolos, que é uma oportunidade bastante rica de se debater e deliberar, do próprio foro comunitário deliberar acerca de como deve ser feita essa escuta qualificada. Basicamente, eu acho que é isso, mas é um assunto bastante sensível, né? E que eu creio que vocês acompanham isso bem de perto, Anne, Lu, né? E podem falar com bastante propriedade. Sim, esse processo de escuta qualificada é muito importante. E eu vou citar aqui um fator que a gente tem solicitado muito, que é a questão que tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 248, o projeto de lei do Senado, que é o 248, que é o Estatuto do Cigano. Então, a gente se pergunta como fazer o Estatuto do Cigano se as pessoas de direitos não estão sendo escutadas para essa construção. Até onde eu acompanhei, porque aí a outra equipe agora, na MSK, que acompanha, um estatuto que não contempla o direito das mulheres, das meninas. Não há nenhuma descrição. Então, que estatuto é esse? É para quem? Se as mulheres, idosas, meninas, jovens, não estão sendo contempladas. E tendo em vista que nós temos vários marcos legais nesse país que contemplam, né, os direitos dessas pessoas de direitos, que são as meninas, as mulheres, as jovens, as idosas. Eu só estou aqui trazendo isso aqui à tona, mas creio que merece, sim, uma live, especificamente para a gente discutir artigo por artigo do Estatuto, para mostrar da importância de se ouvir nos estados, nos municípios, cada família romana, explicando para eles cada artigo que está sendo colocado ali. E há uma ineficiência
uma ineficiência na escrita e que precisa ser repensada. Precisa ser repensada. Então, quando a gente fala da Convenção 69, nós falamos justamente da necessidade de se promover essa escuta nas comunidades. E para isso, para se fazer essa escuta, nós precisamos preparar os agentes públicos. Né? Os agentes públicos também precisam serem preparados. Porque nós já tivemos, acho que foi em 2014, com assistentes sociais, em que, no município do Nordeste, ele falou assim, eu tenho medo de entrar lá, porque são 6 eu falei, não faça isso. Nós vamos te apresentar para a comunidade. E foi o que aconteceu. E aí, quando há o diálogo, a mediação, as coisas, elas acontecem, né? Porque há uma mediação. E isso é importante. Então, Anne, quer falar alguma coisa? Falei aqui demais. Primeiro que a sua filha tá uma coisa linda, Priscila. Bom, eu acredito muito que a construção desses espaços, né, dessa escuta, ela tem que ser muito levada para os municípios, né? Esse diálogo ele tem que chegar lá nas bases, né? Essa construção mesmo de diálogos, né? De espaços de escuta, ela tem que ser uma demanda de cada pessoa, né? Cigana, romani, que esteja nos seus municípios, ali nas suas bases, e sinta na pele ali a discriminação e todo o contexto da omissão desse pertencimento, como a Lu bem trouxe, que questione, né, esses lugares, esses espaços. Eu venho usado muito a conexão com a arte, né? A arte vem sendo muito a minha forma de informar, né? Porque eu acredito que essa omissão, esse estereótipo, ele chegou aqui, né? Como o Lu também falou, dos degredos, da Inquisição. Então, é algo que não é do brasileiro, é algo que foi trazido para cá, né? Junto com todos os estigmas. Então, eu acredito muito que, através da amorosidade da arte, a gente consiga entrar num percurso de sensibilização. E aí eu venho trabalhando dessa forma já tem uns anos, né, usando o recurso das danças, usando o recurso da música e do diálogo, né, das paraminchas também, dos contos, trazendo esse cigano imaginário para além do misticismo, né, trazendo essa riqueza artística que o brasileiro desconhece. E esse desconhecimento faz o brasileiro comprar qualquer cenário, né? Comprar, porque existe essa separação. Então, a arte vem sendo muito a minha ferramenta de construção dessa escuta. Mas como eu compreendo que a minha realidade é uma e da pessoa que mora no sertão é outra, eu acho que essa demanda, esses diálogos, eles cada vez mais vão alcançando esses municípios e as pessoas, os indivíduos de etnia romani, vão cada vez mais se aproximando, né, como diz aqui em Alagoas, se aproximando desse diálogo, né, de dizer, não, isso aqui me pertence, isso aqui não me pertence. E assim a gente ir construindo essas pontes aí. Eu sonho muito, eu acho que em breve a gente vai ter aí um grupo, famílias, essa comunidade fortalecida falando das suas glórias por aí. E assim, o Brasil só tem a ganhar. Isso mesmo, Anne. Tem mais perguntas. A pergunta agora é da professora Simara, posso acrescentar aqui o olhar estatal? Pode. Desculpa. Bem, a Anne coloca, eu acho que tem que partir tanto da sociedade, então a comunidade tem que se organizar, o grupo que a Anne coloca, mas eu acho que o Estado ele precisa também fomentar essa certa organização para receber essa fala. Se não adianta a sociedade fala
se a sociedade não é escutada. Então, a gente tem que pensar numa escuta ativa. O que isso vai representar para dentro do judiciário? Eu acho que o trabalho de construção não tem nada formatado em termos de legislação, mas por que não pensar como foi construído no âmbito da mediação, vocês falaram mediação e conciliação, foi construído os centros judiciários de conciliação. Por que não pensar no comitê intercultural? É um passo, eu acho que é começar a olhar a diversidade, assim, olha, nós não somos iguais, o Estado brasileiro, ele não pode dar uma mesma solução para todos os casos, porque ele tem povos diferentes, e como é que eu recebo esses povos? Então, eu acho que a gente pode pensar, primeiro a sociedade, eu acho que tem que, esse início é uma organização da coletividade, do grupo. A Lucimara fala em família, Romani, mas é porque eu estou enxergando mais dos nossos povos e comunidades tradicionais, então uma coisa mais ampla, mas como é que eles podem se organizar? Eles têm uma certa organização, e a mulher, e aí vai precisar de um outro grupo, dentro da família Romani, a mulher se organizando, e essa mulher, no âmbito do poder estatal, do poder judiciário, e nos demais, acho que nos demais centros de emanação de política pública, ter esse grupo que vai fazer a interlocução entre a comunidade e o Estado. Era isso, Gabriela. Perfeito. Perfeito. Então, a próxima pergunta é da professora Jamile Cunha. Qual a função da academia na promoção da justiça social? Quem gostaria de começar? Bom, eu vou falar brevemente, e vai ser já até uma fala de despedida, porque está difícil administrar aqui com a minha pequena, né? Coisas da vida moderna, enfim. A justiça social, especificamente no assunto, no tema que a gente está falando aqui, abrir cotas afirmativas para o ingresso. A gente, acho que no sul da Bahia já tivemos essa iniciativa, né? Além das cotas, levar para a academia o debate, debater muito, informar os acadêmicos. Existe preconceito no meio acadêmico, até para se fazer um mestrado sobre o assunto. Até para você concorrer a uma vaga e falar do tema, existe preconceito. Eu passei por assim, olhares diversos por ter escolhido um tema como um estudo de caso de uma comunidade, entre aspas, cigana. Então, a gente tem que levar, é até bem delicado o que eu estou falando, né? Mas a gente tem que levar esse debate para a academia, a gente tem que informar a academia, romper com esse muro da academia e levar o debate. Mas, a par disso, as cotas afirmativas, necessário. Eu me despeço de vocês, agradeço imensamente a possibilidade de ter participado aqui com todas, peço desculpas, mas essa questão da dinâmica de ser mãe, filha, sim, é um pouco tumultuado. Não, e a criança é a absoluta prioridade, viu? Muito obrigada, professora Priscila, pela sua participação. Com certeza, Priscila. Pelo seu compartilhamento de conhecimentos. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, foi muito rico o debate. Muito obrigada. Prazer, Priscila. Obrigada. Tchau, Priscila. Tchau. Eu queria contribuir só um pouquinho, Lu, sim, com essa pergunta. Porque eu atribuo muito a minha construção acadêmica à oportunidade que a universidade, em especial a Universidade Federal aqui em Alagoas, me deu. Né? Foi a partir dos programas de extensão, do Movimento Popular de Saúde, né? E repensar as práticas integrativas no SUS, que eu encontrei espaço de fala e mostra da etnia. E aí esse espaço fez a gente levar um pouquinho desse diálogo para o percurso, né, da academia. E aí, hoje, dentro dela, né, como estudante, eu vivo um outro momento, né? Então, a extensão, ela abraça as etnias, mas a academia existe um silêncio, né? Uma branquitude que impera, né?
E aí você fica naquele contexto, né? Cigana demais para ser branca, e branca demais para ser cigana. Então você fica com receio de se colocar, né? De fazer aquilo ali virar um outro estereótipo. Porque a gente sabe, né? Que quando a gente se pronuncia uma mulher romani, todos os olhares mudam, né? Então, a academia ainda não proporciona esse lugar de acolhimento étnico, né? Onde você se sinta à vontade para ser quem você é, de onde você veio. Então, eu espero que isso vindo principalmente de órgãos, né, federais, né, vá cada vez mais caindo por terra, né? Porque eu posso ser uma profissional, né? Eu posso ser uma bibliotecária, e posso ser uma mulher romani, isso não me desqualifica, né? Pelo contrário, me qualifica. Então, a gente ainda tem um pouquinho essa elitização, né? Eu vejo um pouco isso dentro da academia. Tá, eu tenho esses dois paradigmas aí com a academia, de acolhimento e desacolhimento. Muito bom. Doutora Lívia, gostaria de fazer suas considerações dessa pergunta. Sim, Lucimara, eu acho... Qual a função da academia? Eu acho que é a questão da ocupação dos espaços, né? E vamos alcançando as mudanças a partir do momento em que os grupos eles vão ocupar seus espaços, ocupar o espaço da academia, ocupar o espaço do Poder Judiciário, do sistema de justiça. Então, acho que a perspectiva de olhar muda, é de tudo diferente. Então, uma justiça social que se quer, que se busca, a gente vai ter que começar a dar um passo atrás, a gente pensar na ocupação de espaços. Então, a academia ela tem que ter, os grupos eles vão ter que ter a ocupação vai ter que ser diversa para poder estimular as diversas perspectivas de olhares e que vai influenciar, acho que, em todo o nosso crescimento social. Era isso que eu queria colocar. Perfeito. Então, temos mais uma pergunta, né? Que quais os principais desafios da população romani no século XXI? Existem avanços? Quais os próximos passos? Quais obstáculos precisam ser ultrapassados? Ou seja, são 4 perguntas, então nós vamos no passo a passo, né? E contamos também, doutora Lívia, com as suas reflexões. Tá? É muito importante. Ó. Quais os principais desafios da população romani no século XXI? Pode começar, Anne. Que difícil, né? Eu acho que a gente ainda tem muitos desafios, né? Muitos desafios. Mas eu falando por mim, né? Na minha realidade aqui, no meu lugar, né? Para mim, o principal desafio é me manter gritando, né? Falando que eu sou uma mulher romani, né? De cada vez mais adentrar nos espaços com o meu empoderamento, né? O meu pertencimento. Para mim, ainda é um desafio. Né? Eu ainda não me sinto segura em todos os espaços. Tem espaços que simplesmente eu julgo não interessante e não coloco relevância no meu pertencimento. Então, para mim, é um desafio cada vez mais sentir esse olhar mais amoroso, né? Quando a gente traz esse pertencimento. Então, desconstruir esses olhares de ódio, de misticismo, de estereótipo, é um desafio no século XXI, porque quando a gente se pronuncia, né, grita o seu pertencimento, vem um muro, um paredão enorme de estereótipo, ou de ódio ou de idolatria. E isso, para mim, é muito complicado ainda, porque você quer ter... Eu vivo de aluguel, por exemplo. Então, eu quero ter paz para viver na minha casa. Eu já fui expulsa, né? Eu já tive abaixo-assinado para me tirarem da casa, só por saberem que eu era da comunidade. Então, como é que eu vou me sentir bem, à vontade, para chegar num bairro e ensaiar a minha música, né? Porque nós temos um grupo musical,
me pronunciar para minha vizinha na padaria sem ter medo de que aquilo ali ocorra de novo, né? Então, esse para mim é um empecilho muito grande, e isso me cala muitas vezes. Então, chega a ser revoltante, né? Você escutar um vizinho, escutar uma música na maior da altura, ignorando que você tem criança em casa, velho em casa, mas quando você escuta a sua música, toca a sua música, você é identificada e a sua casa vira uma marca, né? Para o preconceito. Então, esse desafio aí de desconstruir esse paredão, eu acho que a gente ainda tem uma estrada para caminhar. Eu gostaria de fazer uma análise no que diz respeito ao trabalho, né? Quais os principais desafios da população romana no século XXI? A inovação tecnológica. Porque o que nós estamos vendo agora na pandemia é a evidente exclusão digital da população romana. Pode ter o celular da melhor marca, do melhor, mas não ter o conhecimento de como manusear aquele celular para as suas vendas dos seus produtos, isso está se tornando realmente um grande desafio. Então, nós, Romani, nós somos autônomos, uma grande maioria. O trabalho ele é autônomo. Muitos vivem do comércio. E o que estamos vendo agora como um grande desafio é a inovação tecnológica. Esse é o grande desafio da população romana no século XXI. Se apropriar da inovação tecnológica. Principalmente as trabalhadoras e os trabalhadores com vendas de porta a porta, por exemplo, que agora vão ter que se especializar, se aperfeiçoar em vender seus produtos por um site. Isso é uma inovação tecnológica. Como que vai ser feito? Se nós estamos num estado de pandemia em que há necessidade desse isolamento social. Então, creio que um dos maiores desafios, e não só para os romanos brasileiros, mas também lá no exterior, isso acontece muito. E nós vemos os agentes públicos fazendo marque consulta pelo seu celular, coloque app, coloque aplicativo no seu celular, sendo que o celular é a forma de comunicação rápida. Então, tem pessoas que não sabem baixar aplicativos, tem pessoas que não sabem manusear o seu aparelho de celular e que vai necessitar de uma maior informação e especialização. Esse é um grande, eu diria assim, gargalo neste momento. Doutora Lívia, gostaria de fazer alguma observação? Diante do que tu coloca, Josemara, da questão da tecnologia, da necessidade, falaste da tua família, da necessidade do povo romano se voltar para a tecnologia, para se enquadrar nesse novo mundo que a gente está vivendo, esse novo, chama-se de novo normal. Mas eu acho que, enquanto Estado, o que o Estado precisa é encarar a questão da diversidade, que nós temos os excluídos digitais. Isso, eu acho que isso é fundamental. Então, se a gente está trabalhando com a lógica da Constituição, que é a busca de uma sociedade livre, justa e solidária, a sociedade só vai ser justa se eu conseguir enxergar que tem pessoas em que não têm acesso. Então, é o cidadão que vai bater nas portas do INSS e dizer assim, eu não consigo fazer meu requerimento administrativo para conseguir meu benefício, minha prestação, por meio do meu INSS. Como é que eu vou atender? Como é que o Estado vai dar atendimento para esse indivíduo? Aquele indivíduo que não tem como entrar numa termação online, como a gente utilizou, o CNJ acabou regulamentando isso em tempo de pandemia, mas não é só, isso aí é um caminho, mas a gente não pode fechar a porta do presencial. Então, assim,
enquanto Estado, a necessidade de a gente enxergar o todo, enxergar essa miscelânea de pessoas, de realidade é o nosso país, de diversidades e desigualdades, e como que vamos acolher, e como a Anne colocou, quebrar esse ciclo do ódio e implementar a solidariedade. É o receber, e acho que senão a gente não vai construir sociedade. Acho que o grande avanço, e aí é uma coisa mais geral, nosso grande avanço é de romper essas barreiras do ódio e implementar a solidariedade. É só assim que a gente vai conseguir construir uma sociedade apta ao nosso bem viver. Porque ninguém consegue conviver numa sociedade conflituosa. Isso faz mal, isso isso vai gerar mal-estar. Imagina como a Anne coloca a angústia dela quando muda de bairro, de não saber como ela vai ser recebida na padaria, que se escutarem o som a cantoria dela, o canto dela, isso pode ser mal recebido na vizinhança. Essa ansiedade, essa angústia, isso gera um mal-estar psicológico tremendo. Então, eu acho que o principal avanço que sirva para todos nós é que a gente consiga se solidarizar e enxergar o próximo, o nosso vizinho, o nosso companheiro de trabalho, de escola, de universidade, com a sua identidade. Eu acho que é isso. Perfeito. A próxima pergunta existem avanços? Eu vou comentar um grande avanço aqui, que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Está com uma proposta em andamento de mestrado em ciências sociais, com previsão de cotas também para os povos ciganos. Isso é um avanço. Isso é um avanço de que as instituições de ensino superior, elas, de fato, estão compreendendo o que nós, romanos, que estamos nesses espaços democráticos de discussão, reivindicamos. E essa parte aqui da UFRPE, em disponibilizar o mestrado, colocando cotas, nos estimula para que os nossos jovens que já estão aí formados, que eles possam entrar no mestrado, para contar a nossa história, para contar a história do núcleo familiar dele, né? Isso é muito importante. Então, parabéns ao UFRPE, à professora Rosa, que sempre está conosco, nos apoiando. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Termos com que os nossos jovens, enfim, as pessoas romanas, não só os jovens, mas também os mais experientes e sábios, como a gente fala, né? Também possam entrar, sim, numa pós-graduação. Isso é muito importante, para que cada vez mais possamos, então, escrever a nossa história. A próxima pergunta seria: quais os próximos passos? Quais obstáculos precisam ser ultrapassados? Você gostaria de responder, Anne, para a gente encerrar? Eu queria contribuir com essa última pergunta aí, antes dessa que você fez, que é o que a gente vem conquistando, né? Mulheres ciganas doutorandas aí, mestres, mulheres ciganas entrando cada vez mais na graduação, pais e mães orgulhosos de terem advogados, terem médicos em casa. Então, isso é um avanço que eu considero verdadeiro. E a gente está aí, né? Assim, outro avanço nós estamos aqui, ó, nesse ano tão adverso, com tantas coisas acontecendo. A comunidade cigana romani foi acometida tragicamente por esse vírus, né? O Covid, ele devastou famílias, a minha foi uma, por conta desse ano todo. Então, um avanço para mim é a gente estar de pé aqui, ó, olhando para frente, né? Olhando, seguindo. Então, que cada vez mais a gente se fortaleça, né? Mesmo dentro dessa diversidade. Né? Porque, assim, as pessoas têm medo do que elas não conhecem. Né? E aí eu continuo tocando minha música, doutora, continuo, para as pessoas de vez em quando sentirem a curiosidade e virem me perguntar que música é essa.
e me conhecerem de verdade e verem que eu não sou nenhum bicho, não sou só porque eu tenho um jeito de talvez diferente do que as pessoas estejam acostumadas, não dá o direito do outro já me identificar como uma ladra, como uma possível ladra, enfim. Essa desinformação, eu acho que aos poucos a gente vem conquistando. Eu hoje, por exemplo, estou numa casa onde eu ensaio minha música aqui, o meu vizinho vem me oferecer a sua qualidade como músico também, né? Achar maravilhoso aquela música e querer fazer parte. Então, para mim, isso é um avanço da informação, né? E eu acho que maravilha! Cada vez mais a gente vai se fortalecendo, porque se a gente fosse morrer por conta de tudo isso, a gente tinha ficado ainda lá na Europa, não tinha chegado aqui nesse país. Então, a outra pergunta é: quais os próximos passos? Quais obstáculos precisam ser ultrapassados? Os próximos passos. Quais obstáculos, Lu, precisam ser ultrapassados? Também, né? Eu acho que a gente tem que mudar, tem que tentar avançar o obstáculo da desunião, né? Que nós somos um grupo desunido. Eu acho que a desunião não leva a lugar nenhum. A gente soma quando a gente está com família junta, quando a gente tem uma voz sozinha gritando, é só uma voz, né? Mas uma multidão gritando é força, né? Então, que a gente consiga cada vez mais trazer para essa roda mais gente, né? Mais pessoas sensíveis a essa causa, a nossa causa, para que a gente cada vez mais construa um mundo mais igualitário, mais justo para todos os povos, inclusive para os Romani, né? Doutora Lívia, gostaria de fazer? Agora podemos ir para as nossas considerações finais, né? Então, vamos começar com a doutora Lívia. Bem, eu agradeço, queria renovar meus agradecimentos. É muito bom estar aqui, mas para mim, mais do que falar, eu gosto de escutar. Isso aqui é enriquecedor, esse espaço, poder ouvir as experiências, o relato. Eu acho que a gente constrói para construir algo, a gente busca, nessa posição que eu estou hoje no Conselho Nacional de Justiça, que a gente trabalha com a política judiciária nacional, ouvir você não sabe como isso é enriquecedor. A Simara, nós temos várias rodadas de conversas e reuniões, e assim, agregando outros atores, como Viane falando, e vem Priscila colocando a visão da academia, isso é enriquecedor. Então, só tenho que agradecer e me coloco à disposição para a gente continuar discutindo. Claro, meu olhar não é, eu não tenho essa noção de pertencimento, isso é natural, porque o meu olhar é externo, mas no meu íntimo, assim, é maravilhoso poder estar aqui com vocês para assimilar algo dessa cultura linda e a gente poder construir. Pensar na política pública, mas na política pública factível. Eu não gosto da idealização, da gente desenhar algo e deixar um formato midiático sem concretização. Isso me incomoda muitíssimo. Então, para mim, a gente tem que buscar, eu acredito muito que a gente pode construir algo em termos de política pública factível, que leve em conta que reconheça as identidades dos povos, dos diversos povos que compõem esse nosso Estado brasileiro, que a gente consiga dar uma concretude e pensar na efetividade de cada uma das políticas de acordo com as especificidades. É difícil, não é fácil, porque o mais fácil é a gente padronizar, passar uma régua e dizer, a minha política é essa, quem se enquadrar neste meu molde vai ter o exercício do direito. Quem não se enquadrar, fica de fora. É muito mais fácil. Vamos reconhecer que isso é simples, é fácil, mas é desafiante, a gente se dispõe a isso, né? Então, muito obrigada e boa noite a todos e todas. Obrigada, doutora Lívia. E agora, Anne, irmã querida.
Eu quero agradecer demais a oportunidade desse espaço. Como esse ano também foi importante, né, Lu, para essa construção de diálogos. Obrigada, doutora Lívia. Foi um prazer dialogar aqui com a senhora. Assim, essa força é muito importante para nós, né? Essa força feminina nos coloca assim num desejo cada vez maior de seguir. Eu acredito muito que a minha comunidade ela está construindo aí um futuro brilhante para os nossos jovens, né? A partir dessas informações. Né, tem coisas que não dá mais para a gente levar como cultura, né? Então, que a gente crie cada vez mais espaços, que a gente se fortaleça nos nossos ambientes, que a gente se faça ouvir, se faça conhecer, né? Porque é a partir do conhecimento que as pessoas tirem suas próprias conclusões, e não a partir do imaginário, não a partir do estereótipo, de uma lenda, mas a partir da própria informação, da própria experiência, que as pessoas tenham a oportunidade de ter uma experiência com a comunidade, com os indivíduos dessa comunidade, que são diversos, né? Essa cultura que é diversa e é linda e é tão importante nesse planeta inteiro, né? Porque teve suas contribuições em cada país, e que aqui no Brasil construiu tanta coisa maravilhosa, que a gente escute mais isso por aí, que a gente se fortaleça, né? Que os ciganos comecem a se orgulhar da sua etnia, que a Humane Pen nasça do íntimo de cada um, e que a sociedade nos olhe com olhar de humanos, né? Não nos animalize mais, porque nós somos gente, e a gente tem as nossas necessidades, nossos deveres e nossos direitos. Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com essas mulheres. Eu gosto muito, me sinto sempre muito orgulhosa, feliz. Acho assim que a gente vai botando uma pedra no mundo, e a minha pedra para os meus netos vai ser essa. A minha avó lá atrás, ela fez algo. E eu agradeço demais a MSK por essa oportunidade. Muito obrigada. Então, eu que agradeço a participação da doutora Lívia, da minha irmã querida Anne, e solicito que a Verusca, que é a nossa sobrinha Verusca, possa estar aqui conosco para a gente finalizar. Ótimo! Agradecer imensamente, né, a Verusca, a nossa irmã Vora Stefanovski, pelo apoio desse evento, que com certeza a gente está abrindo um diálogo cada vez maior, para que possamos fazer com que todos tenham, de fato, a noção dos preconceitos, das discriminações, da homofobia que a gente enfrenta todos os dias. Então, muito obrigada a todos e todas, e gostaria de convidá-los que agora, no próximo dia 10, né, a MSK, novamente, em parceria com o Observatório de Mulheres Gitanas, nós vamos estar lançando uma campanha, que é o Dosta, Basta, né? E vão ser mulheres Humane que rompem o silêncio e vão soltar a sua voz. Então, no dia 10, aqui neste canal do YouTube, nós estaremos junto com vocês lançando a nossa campanha Dosta, Basta. Estejam conosco. Um grande abraço a todos e muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Valeu. Obrigada, Verusca. Obrigada. Obrigada, Verusca. Obrigada a todas. Um orgulho. Um grande prazer. Boa noite. Boa noite. Boa noite.